O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, Jesus fala aos seus discípulos e ao povo em parábolas. E depois, aos discípulos, ele explica estas parábolas. Aqui, então, os apóstolos ficam admirados. Por que é que Jesus fala ao povo em parábolas e a eles ele explica privadamente? Vejam só, primeiro vamos entender por que Jesus falava em parábolas. Jesus não falava em parábolas para nos esconder alguma coisa secreta, exatamente o contrário. Jesus falava em parábolas porque as parábolas são um meio, uma forma pedagógica de falar coisas sublimes e elevadas. Ou seja, Jesus fala em parábolas ao povo exatamente porque é mais fácil para o povo ouvir e entender as parábolas. Uma vez que a pessoa recebe essa parábola de bom coração, de bom grado, com o coração aberto, aí sim ela pode passar para um novo estágio, que é aquele de contemplar a verdade. Dito isso, vamos meditar sobre essa coisa aqui, porque é importante para a nossa vida espiritual. Vejam só, quando você vai rezar, tá? Você tem que seguir o método de Jesus, porque o método que Jesus usou, das parábolas, das imagens, das comparações, é o método mais adequado para a nossa inteligência humana. Jesus, ele é Deus Criador, ele sabe como é que funciona o ser humano, como é que a nossa cabeça, como é que se abre o olho da nossa alma. Jesus sabe como é. Jesus sabe que nós não somos anjos. Por isso, todas as vezes que nós queremos meditar e enxergar a verdade que Jesus quer nos mostrar, o que é que nós temos que fazer? A primeira coisa, nós temos que discorrer com a nossa imaginação. É por isso que Jesus falava em parábolas. Porque a parábola, ela nos dá uma historinha para pensar. Uma imagem concreta
são coisas sensíveis. Então, quando Jesus chega e diz: o semeador saiu a semear, então você tem ali uma imagem de uma pessoa com um saco de sementes do lado, e ele vai jogando essas sementes, e vai colocando a semente, e existem tipos de terra diferentes. Você vai pensando no meio do caminho, o chão batido, duro, os passarinhos levam a semente, e aí você vai e pensa na semente que cai em cima do pedregulho, brota, mas logo seca com o sol. Depois a semente que cai em terra boa, mas depois os espinheiros também crescem, sufocam a semente. Você vai tendo essas imagens, e você, com estas imagens, você vai rezar. Por que é necessário ter as imagens? Porque quando você vem e reza sem imagens, o que é que você é? Você é uma máquina de falar. Você fala, uma verborragia. Essa máquina de falar que você é, não contempla nada, não vê verdade nenhuma. Você precisa ter uma imagem, você precisa ter uma coisa na sua cabeça aqui para imaginar, para figurar as coisas. Então você vai e conta uma historinha para você, com imagens. Com estas imagens, uma vez que você saiu da máquina de falar, pura palavra, você começou a ver imagens dentro de você. Estas imagens abrem o olho da alma. Quem é que cria as imagens dentro de você? Das pequenas parábolas, das historinhas que você está contando para você mesmo. É o cérebro. É a nossa parte, aspas, somática. Não é? É a parte humana. Não é a parte espiritual. O espiritual também é humano, né? Pelo amor de Deus. Mas é a parte somática, essa parte física. Não é? O cérebro, a nossa forma de conhecer as coisas, nós somos seres humanos. A nossa forma de seres humanos de conhecer as coisas, você tem que passar inicialmente pelas parábolas. Você precisa passar inicialmente pela imaginação. E aí, quando você começa a mostrar para a sua inteligência umas imagens, o olho da alma abre e diz: o que é que você está me mostrando? Aí você começa a ver. Se você não fizer isso, quando você vai rezar, você pode ver. Você reza e não tira fruto. Tá? É importante a gente entender isso. Sei lá, só para demonstrar uma coisa, vamos meditar brevemente o Evangelho de hoje. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: veja, se você ouve essas palavras só, você vai ficar nisso e vai embora para casa vazio. Mas se você imagina o que está sendo dito, põe uma imagem. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus. Pensa, os apóstolos, Jesus está lá, sentado, os discípulos, como é que está essa situação? Imagina a coisa. Os discípulos se aproximam de Jesus. E quando eles se aproximam de Jesus, dizem: por que tu falas ao povo em parábolas? Aí você imagina lá Jesus lá fora, pregando para o povo e falando em parábolas. E aí então, Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então você imagina que lá fora o povo está ouvindo as parábolas, mas tem um fechamento de coração, enquanto alguns poucos do povo que está lá abriram o coração e enxergaram, e a eles foi dado conhecimento
do reino dos céus. Vejam, eu li o Evangelho, é o mesmo Evangelho que você acabou de ouvir. Mas se você põe imagens, você enxerga o que está sendo dito. Se você não põe imagens, eu leio o Evangelho, entra por um ouvido, sai pelo outro. Você pode até pensar nas palavras que foram ditas, mas aquilo não cai no seu coração. Se você não tiver uma imagem, você não entende o significado do que eu estou dizendo. Então, Jesus fala em parábolas porque Ele quer nos dar primeiro imagens. Uma vez que você tem estas imagens, o que é que você precisa fazer? Com essas pequenas imagens, você precisa agora se colocar nesta situação. Jesus está dizendo que tem gente que ouve as parábolas, mas não abre o coração. Não está aberto para Jesus. Por que essas pessoas não estão se abrindo para estas parábolas, para essas imagens? Pode ser por várias razões. Pode ser porque sejam pessoas boas, mas estão atormentadas com preocupações. E aí a imagem escapa, pronto. Não vai. Pode ser que a pessoa não entende porque ela não é boa, ela não quer mudar de vida, ela está fechada ao que Jesus está dizendo. Pode ser que seja simplesmente porque ela está distraída. Qual é a razão pela qual eu não estou ouvindo as parábolas que Jesus está me dizendo? Onde eu estou quando eu não estou com Deus? Onde eu estou quando eu não estou verdadeiramente imaginando o que Jesus está me dizendo? O que eu estou fazendo? Estou olhando para o meu umbigo? Estou pensando na conta que eu tenho que pagar? Estou pensando no emprego que eu estou procurando? Estou pensando naquela situação de família? Será que eu não estou muito voltado para meus problemas, ao invés de abrir o olho e enxergar, sair desse assunto eterno da minha cabeça, que sou eu mesmo, e começar a ouvir o que Jesus está querendo me dizer? As imagens que Jesus me dá me ajudam a sair de mim, ver as coisas que Ele quer me dizer. E então você, uma vez que você medita e vai vendo e vai trabalhando essa imaginação, vendo as coisas, começa a brotar verdades dentro de você. Poxa vida, você começa a ver, nossa, quantas vezes eu venho rezar e as minhas preocupações, o meu espinheiro, né? As preocupações da vida não me deixam rezar, porque eu quero impor para Jesus o meu assunto, a minha preocupação. Ah, Jesus, eu vim aqui para tratar de tal assunto. Jesus está querendo falar de outra coisa com você. Não, mas Jesus, isso aqui é que é importante. Mas Jesus está dizendo, eu é que sei o que é importante para você. Quando que você vai me ouvir? Ouve. O primeiro mandamento qual é? O primeiro mandamento é, amarás o Senhor teu Deus. Não. O primeiro mandamento é, ouve, Israel. Amarás o Senhor. Ouve. Se você não ouve, você não vai amar. Ninguém ama o que não conhece. Ouve, Israel. Ouve quer dizer, abre seu coração para as coisas que Jesus está dizendo. Abre seu coração para o assunto que Ele quer impor a você, não o assunto que a sua cabeça está impondo. Preste atenção no que Jesus está te dizendo. Ouve, Israel. Se nós fizermos isso, nós iremos tirar grande proveito. Pode ser que você não tenha roubos místicos, pode ser que você não seja arrebatado, mas alguma coisa você vai levar,
Pode ser que você não sinta nenhuma consolação, não é um problema. Consolação não é necessária, mas você sai com alguma palavra que você mordeu, que você enxergou. Porque você pode trabalhar em você mesmo e dizer: que bom. Olha o que Jesus diz sobre as pessoas que não tiram proveito das parábolas. Porque o coração desse povo é insensível, eles ouviram com má vontade. Não tem vontade de mudar. Não tem vontade de se deixar modelar por Jesus. Então, meus queridos, vamos aprender o que Jesus está dizendo nesse evangelho de hoje. Jesus está nos ensinando a meditar. Jesus está dizendo: olha, comecemos com as parábolas, comecemos com as imagens. Você pega aquelas imagens de boa vontade, aquilo abre o seu coração, o seu ouvido se abre, o seu olho se abre, o seu coração se abre, e você vai deixando ele mexer em você, o que ele quer mexer. Às vezes ele quer te dar consolações, às vezes ele simplesmente quer que você viva o parto que você está vivendo, as dores de suor de sangue que você precisa entregar sua vida. Por que é que Deus está só presente quando nos consola? Não está presente também quando a gente sua sangue? E a gente reza e Ele está mexendo no que a gente não gostaria de mexer, mudando aquilo que a gente não gostaria de mudar. Vamos pedir a Deus essa graça, de que na Eucaristia Ele nos dê a graça verdadeira de escutar com o coração as suas parábolas e encontrar a verdade.